Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de transferência de calor e massa da seção 1.2, né? Lembrando que essa nossa disciplina é uma disciplina DIB, né? Então, ela é bem compactada. Então, olha só, a gente começou a ver na aula passada condução bidimensional em regime estacionário, quando o fluxo é significativo em duas direções, figurando uma condução bidimensional. Então, nós vamos trabalhar com as coordenadas x e y. Exemplo prático de condução bidimensional inclui a transferência de calor por uma parede espessa através de um corpo sólido em forma em L ao longo da estrutura de uma chaminé, pode ser uma chaminé ou pode ser outra coisa que você queira, que você esteja analisando, né? Então, o fator de soma, que a gente já fez um exercício com vocês na aula passada, ele soluciona a equação de condução de calor para uma situação bidimensional, não é trivial, é muitas vezes a solução analítica, não pode ser obtida ou demandada um esforço gigante, né? Então, você tem a constante de condutividade térmica, o fator de forma, que vai entrar nesse fluxo de calor, né? A temperatura 1 menos a temperatura 2. Bom, aqui nós temos fatores de forma de condução de calor, tá? Então, você tem o sistema, o esquema, como que eu analiso esse sistema, as restrições, né? Você tem aqui o diâmetro dividido por 2, que Z é maior, Z, esse lado vertical aqui, né, em Y, né? E o fator de forma que eu tenho que usar. Para cada, por exemplo, eu tenho um cilindro isotérmico horizontal de comprimento L, eu tenho aqui um cilindro vertical em meio semi-infinito. Então, dependendo como é a forma que eu estou trabalhando, eu vou usar um fator de forma e ainda eu tenho que seguir as restrições, tá bom? Aqui nós temos mais um, condução entre dois cilindros, você tem cilindro circular horizontal. Então, você está vendo que para cada tipo nós temos uma restrição e um fator de forma, ou seja, uma formulazinha diferente que eu vou usar. Nós temos condução através do extremo de paredes, né? Então, você está vendo aí que para cada um, nós temos um fator diferente, tá? Aqui no exemplo, ele coloca assim para vocês. Tubos de água quente e fria seguem paralelo por um trecho de 5 metros, porque ele colocou 5 metros conforme a figura ao lado, tá? Ambos os tubos têm diâmetro de 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros, e a distância entre as duas linhas é de 30 centímetros, 0,3 metros. As temperaturas da superfície dos tubos são 70 graus e 15 graus Celsius, respectivamente, para o de água quente e água fria. Assumindo a condutividade térmica do concreto como uma constante de 0,75 watts metros por grau Celsius, determine a taxa de transferência de calor entre os tubos. Então, primeiro eu tenho que calcular o quê? O fator de forma. Como eu tenho dois tubos aqui, né? Então, eu vou lá onde tem a partezinha dos tubos, né? Você tem aqui a partezinha dos tubos, eu vou ter que trabalhar com esta fórmula aqui, né? Então, aqui está a fórmula, tá? Que aqui tá tudo certinho. E aqui, depois que você usar o fator de forma, você substitui aqui, que você vai conseguir encontrar. Então, olha só. Então, vai ficar 2π vezes 5, na formulazinha aqui, tá? Sobre L, que é 5 metros, dividido por cosseno a menos 1, né? Que você tem aqui, 4W, que é 0,3, menos o diâmetro 1, diâmetro 2, dividido por 2 vezes diâmetro 1, diâmetro 2. Então, você tem aqui, 0,3, 0,05, 0,05, 2 vezes 0,05 vezes 0,05. Então, você tem 31,415, aí você tem aqui cosseno na menos 1. É só colocar na calculadora, tá, pessoal, que ele calcula para você esse valor. Então, meu fator de forma vai ser 6,34 metros. Com esse valor, você vai colocar aqui a constante e você vai ter a temperatura 1, temperatura 2. Você vai ter a temperatura 1, temperatura 2, tá?
Então, aqui você vai ter, então, que esse fluxo de calor, 262 watts. Espero que tenha ajudado vocês. É mais um cálculozinho de que a gente trabalhou, né, de fator de forma. Então, essa forma você pode ver que ela é muito importante nessa